Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Estamos fazendo aí uma série de vídeos, né, de estudo. A gente tem diminuído o ritmo, né? A gente sabe que às vezes sempre as pessoas perguntam, né? Está diminuindo o ritmo de... É devido realmente a questões de saúde, pessoal, tá? Mas dentro do possível a gente vai fazendo aqui a nossa série. Então, se você é novo no canal, chegou agora, de repente não conhece, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Ok? Pode comentar também, certo? E se você quiser ser um parceiro financiador, ajudar financeiramente, né, o canal, você pode fazê-lo pelo Pix. A chave Pix é robson.rmt@gmail.com. Robson rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, vai estar lá também. Aí você aproveita e ajuda aí, meu irmão, tá? Se você puder, ajuda aí, ok? Nós estamos fazendo uma reflexão muito assim, o tema da nossa série é Criadores, tá? Criadores, mitologia ou história. Nós especificamente não estamos falando da criação, mas de quem seria ou seria ou seriam os criadores, porque existem N, né, ideias, N especulações e teorias a respeito da criação de quem criou o ser humano. Uma coisa tem que ficar clara para nós, que talvez seja aquela que eu menos vejo ser pautada nos canais, que é a teoria de que nós, humanos, não somos da Terra, do planeta Terra. Ok? E isso implica uma série de realidades que ainda não abordaremos aqui, dado a complexidade que é falar especificamente sobre este assunto. Há, há, há alguns artigos de escritores alemães que abordam esse aspecto, inclusive apontando as diversas situações em que o ser humano vive na Terra, ok? Mostrando que, de fato, o ser humano provavelmente não tenha nascido na Terra, não tenha surgido aqui. E isso, é claro que nós não vamos entrar naquelas teorias meio que místicas, vieram de Capela, outros vieram não sei de onde, e que, sabe, gente, já tem o pessoal lá de Orion, outros vieram de não sei de onde. Gente, essas histórias são alimentadas por movimentos da nova era. Me desculpe eu dizer, mas essa história de extraterrestre, tá? Principalmente esse campo da ufologia, está cheio de esotéricos, de gente que fica achando que os ETs são seres bonzinhos, que vão vir aqui na Terra, tá? E vão fazer atos de gentileza, vão intervir, vão derrubar governos, vão estabelecer aqui um paraíso terrestre, e não é verdadeiro. Tá? Não é verdadeiro. Aqui está o grande problema de algumas pessoas no trato da gnose, do gnosticismo. Por quê? A gnose, pessoal, o gnosticismo, ele, ele não é uma filosofia salvacionista. Ela não é uma filosofia messiânica, em que nós estamos supostamente esperando um Messias, um Salvador, um não sei quem, para que vai redimir. Não. Os gnósticos diziam,
A única pessoa capaz de mudar uma situação é você mesmo. A única pessoa capaz de se salvar é você mesmo. Então nós, nesse canal, nós prezamos, né, por por esse indicativo, tá? Por esse indicativo. Nós iremos ver agora um pouquinho sobre exatamente como é que surge o processo, né? Como é que os gnósticos vão interpretar quem são os criadores do mundo material, né? Do mundo rile, né? Dos ílicos, certo? Já que eles vão dividir os seres em três grandes grupos: os pneumáticos, psíquicos e os ílicos, ok? Então, quando você se depara com um pensamento gnóstico, mas os gnósticos são muito pessimistas, né? Bem, como é que você pode ser otimista vendo o que nós estamos vendo no mundo? Como é que você pode alimentar a esperança de que algum Deus existe, né, que ama a humanidade e que quer salvar a humanidade? Quando foi isso? Vejam, eu não estou livrando aqui nem Jesus, porque mesmo Jesus não pode salvar você de nada, absolutamente de nada, né? Existe um livro recém-lançado do Mauro Biglino, que não tem definitivamente, no Brasil não chega o material desse homem, não sei porquê, não sei se tem editora que não querem lançar, né? E eu confesso que eu estranho muito isso, né? Mas ele está com um livro novo chamado Jesus Semideu, né? Em italiano. Jesus Semideus, né? Então ele vai traçar todo o panorama para mostrar que Jesus está dentro desse quadro dos semideus, principalmente dentro da filosofia grega, tá? Então nós precisamos entender que não existe nenhuma salvação aí fora de ninguém, tá? Porque você tem que escolher, ou você é agnóstico ou você é ateu. Não tem outra saída, né? Porque você não estuda aqui nesse canal e continua sendo crente, né? Aí as pessoas podem dizer, mas Robson, você está tirando a esperança das pessoas. Não, eu não estou tirando a esperança das pessoas. Eu estou colocando, ao contrário, esperança, racionalidade, né? Eu estou colocando um pensamento para que você saia desse mecanismo de Matrix, né? E hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de Zap de, de amigos que usam, que estão sempre aqui no canal, assistem aos nossos canais, né? E interessante que eles abordaram com a gente, né, que é importante que a gente fizesse uma série falando sobre a quebra de contratos, como sair da Matrix, etc., né? Que é, de fato, a iluminação, né? Como fazer esse processo de iluminação. Veja, aqui e eu agradeço muito a eles, porque eles têm sido de uma bondade, né, comigo, né, de um modo especial. Eu já até agradeci eles em algum outro vídeo, né? Mas a gente vai, no próximo vídeo, inclusive, eu vou citar aqui os agradecimentos, tá? Das pessoas que doaram o mês passado, né? E tem pessoas que têm sido muito generosas com a gente e a gente tem que agradecer. Então,
quando a gente fala aqui de criadores, é porque é o seguinte, você conhece a pintura pelo pintor, tá? Veja, se você olhar para uma obra e você for um bom analista de obras, tá? Sejam elas de pintura, escultura ou até mesmo literária, você mais ou menos percebe o seu criador. Tá? Então você não pode dizer que o ser que criou a humanidade, ou trouxe a humanidade para cá, ou atraiu para cá a humanidade, e vamos acabar também com aquela história de que nós possivelmente seríamos anjos lá no céu e que viemos para cá enganados. Não, nós não somos anjos, pessoal. A outra coisa que muita gente fala é porque não tem uma fábrica de espírito lá no céu. Eu vi um padre que incorporava o espírito de um frei famoso aqui do Brasil. Ele dizendo, não tem, meu filho, não tem fábrica de espírito, não sei onde. Gente, eu volto a dizer, para a gente sair dessa matriz, a gente tem que sair desse mundo de inocência, porque há pessoas que parecem que gostam, adoram esse tipo de pensamento. Oh, que nós somos anjos. Oh, que nós viemos de um planeta chamado não sei o quê. Ai. Não dá. Não dá nem para a gente travar diálogo com pessoas assim. Porque são fanáticas igualzinho os crentes evangélicos, crente católico, crente não sei o quê, são iguais. Então, quem está falando aqui não é alguém que chegou de paraquedas, caiu aqui no YouTube, não. Eu tenho uma história de vida, né? E não é fácil você lidar com isso. Você quebrar crenças limitantes, dogmas, é terrível. Né? Mas no último vídeo a gente viu, né, aquela ideia que que se tem, né, do escrito, que ele fala exatamente, né, que ele acredita que aqui é o centro do pleroma, né, o centro da galáxia, né, ok? Certo? Aqui é que está a fonte, o pleroma seria aqui, e daqui foi que a Sofia saiu, né? Certo? E ela acabou caindo numa região chamada Quenoma, ok? Que em outra forma seria o mesmo que caos, ou tem uma palavra bíblica para isso, terron, tá? Seria o mar primordial, né? Aqui, ó, mar primordial. Você pode chamar do que você entender essa região, tá? E foi para cá, para essa região, que a Sofia acabou se deslocando aí, claro, tem várias, né? Você vai pegar esse livro aqui, por exemplo, você vai perceber que há várias escolas e cada escola, seja a escola Ofita, tá? Setiana, a escola, diríamos assim, de outros gnósticos, que não é, valentiniana, por exemplo, também, que vão contar a história de Sofia de um modo muito parecido, tá? Então ela tinha um parceiro, tá?
o pai de Sofia era Teletos, tá? Aqui, ó. Não era nem o Cristo, segundo Valentim, era Teletos, tá? Há alguns que dizem a Sofia, o pai dela era Cristo, né? Mas não é verdadeiro, tá? Porque segundo Valentim não, tá? O pai de Sofia, Cristo era irmão de Sofia, e eu já mostrei um slide aqui exatamente mostrando isso, tá? Então, quando a Sofia vai para o Quenoma, o primeiro motivo que é discutido pelos gnósticos é que ela queria conhecer o pai. Ok? Ela queria conhecer o pai. Então, qual seria a primeira razão para a Sofia ter saído do pleroma? Conhecer o pai. Mas esse conhecer, pessoal, não é um conhecer, não é um conhecimento do tipo intelectual. Ah, eu quero conhecer. Não, ela queria ter contato com o pai. Está entendendo a coisa como... Tá? Esse seria um dos motivos. Tá? Ela queria conhecer o pai. Vamos lembrar que logo que Jesus chega, está aqui na Terra, um dos apóstolos vai dizer a Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Vocês, não sei se vocês já leram isso, mas essa expressão, mostra-nos o Pai e isto nos basta, era que Jesus falava tanto do Pai que os apóstolos ficaram encantados com a expressão, com esse uso, até porque Jesus jamais usou o termo semítico de Jeová, Javé, nada disso. Né? Ele disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Então, aqui também há uma explicação que é o seguinte, se você pegar, né, a gente costuma ver a Trindade de um jeito, né? Mas se você pegar a Trindade e virar a coisa de cabeça para baixo, você vai ver o seguinte, que aqui está o pai, aqui está a mãe e aqui está o filho, ok? Também aqui embaixo, ó, não dá para ver aí na câmera, aqui está aqui, o filho, ok? Então, esses três entes que compõem a Trindade, né, certo? Em algumas escolas gnósticas não é uma trindade, mas uma tétrade. Então, seria muito mais um quadrado, cujo centro é o uno, tá? E aqui está o pai, aqui está a mãe, né? Aqui está o filho e aqui está a filha, tá? Aqui é a família criadora, originadora, né? Mas se a gente pegar isso aqui, nós veremos que quem deu origem a essa aqui foi o pai, o Bitos. Ele dá origem por um processo chamado de processão. Tá? Processão. Ok? Certo? Porque o Uno que está aqui, certo? O Uno, ele vai dar origem a esse aqui por emanação. Não é emanação, emanação. Tá? Então, a emanação está aqui. Tá? Eu vou fazer assim. Certo?
processão, e os dois, tá? Pai e mãe, originam o filho através de geração, ok? Então ele não é emanado, ele é gerado, certo? E essa geração aqui do filho, veja que eu estou procurando, desde, dando uma recuada no tempo, para dizer, ó, o pleroma está em torno dessa tétrade ou tríade. Não é trindade, é tríade. O certo é falar tríade, ok? Tríade e não trindade, porque são seres completamente diferentes, tá? Eles não procedem assim daqui, né, do Uno, porque o Uno vai fazer apenas a emanação do Pai, processão, e o resto, todos os aeons vão vir por emanação, emanação, processos de emanação, ok? Então, no pleroma, qual era o caminho para se conhecer o Pai? Era o Filho, que em algumas escolas gnósticas ele vai ser chamado de autogênese, quer dizer, o autogerado, o que se gerou por si mesmo. Tá? O que não é muito provável, porque ele não pode gerar-se a si mesmo. Da onde ele teria se gerado? Ele teria que ser gerado do pai. Mas ele não pode ser gerado do pai se ele não for gerado por uma mãe. Tá? E isso aqui é muito importante eu dizer para vocês, que tanto o pai, a mãe, como o filho, eles têm corpos. Tá? Coloquem claro nisso em vocês. O pai é chamado de primeiro antropos. Ok? Certo? A mãe, o filho é chamado de segundo antropos. Ok? E a mãe, que também vai ser identificada muitas vezes com o chamado Espírito Santo, tá? Vai ser chamado de primeira mulher. Ok? Então, a Barbelô, a Pronóia, a Enóia, a Protenóia, tá? Essa relação deles aqui tinha uma fonte. Qual era a fonte? O filho. Porque o filho, o autogênese, ele vai gerar vários outros seres a partir dele. Tá? O Logos, o Cristo, tá? Certo? E o próprio Jesus vai ser uma emanação do Filho, mas ele não é o Filho. Então preste atenção nisso, porque quando a gente identifica essa história aqui, a gente começa a entender um pouquinho qual é a lógica de Jesus. Mas Jesus então era um aeon, Robson, sim, exatamente. Tá? E, portanto, lá no pleroma, uma das emanações que fizeram foi a criação dos antropos, dos seres humanos, tá? Lá. Então, quando a gente fala que os humanos vieram do pleroma, os antropos, que essa palavra grega, antropos, quer dizer humanidade, tá? Não quer dizer homem, certo? Quer dizer humanidade, humanos, tá? E não homem, certo? Tem a Cabala vai chamar de Adão Cadmon para o homem primordial, né? Inclusive o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o primeiro Adão foi feito, ele está se referindo aqui, o Adão terreno, né? O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo
espírito vivificante. Paulo está identificando quem como segundo Adão? Jesus. Ok? Jesus. Então, vamos, por exemplo, pegar essa história da Sofia, tá? Que sai em direção ao Quenoma, porque a Sofia ela vai surgir no meio dos aiões, certo? E eles são sempre colocados em pares. E quando ela resolve conhecer o pai, ela quer conhecer o pai sem que isso aconteça por meio do autogênese, do filho. E não, isso não acontece. O próprio Jesus vai dizer, olha, ninguém viu o pai, e aí o pai é aquele que habita uma luz inacessível. Em última instância, Jesus está se referindo ao uno, à mônada, tá? A fonte central da energia primordial, né? E ele está dizendo, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ao Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem me vê, vê o Pai. Então ele está dizendo, olha, se vocês quiserem ver o Pai, vocês têm que olhar através de mim, porque a coisa é meio complicada, né? Então, essa ideia de um Deus que existe incorpóreo, imaterial e não sei o que tem mais que inventaram, isso tudo é baboseira de espiritualismo. Tá? O pai tem corpo, a mãe tem corpo, o filho tem corpo. O único que é incorpóreo, no sentido mais correlato da palavra, é o uno, tá? Porque ele é a fonte. E por que esses três não podem se afastar desse centro, dessa região? Porque a hora que eles saírem do centro, por que está tudo girando em torno desse eixo tá? Certo? Na galáxia? Nós estamos pegando, por exemplo, essa imagem aqui, tá? Por que tudo está girando em torno desse núcleo aqui? Porque esse núcleo aqui é um núcleo massivo, né? Correto? Tudo bem. Se nós pegarmos essa cosmologia, né? Quem não acredita nessa cosmologia, a gente tem outras explicações, ok? Bem, e aí, pessoal, a primeira ideia que se tem da saída da Sofia é que ela queria conhecer o pai e resolveu ir, né? Saiu. A outra ideia é que ela queria criar, ela queria gerar igual o pai, mas ela queria fazer aquilo sem o seu consorte. Quem era o seu consorte? O Teletos, o desejado. Tá? Aí, na hora que um Aeon resolve fazer algo sozinho, vai sair algo sem forma. Estão entendendo? Né? Então, o que é que ocorre aí? Ocorre que no segundo caso da Sofia, é que ela queria criar sem a contraparte dela, sem o Teletos. Então, quando ela sai fora do pleroma e cai no quenoma, ela gera um ser que vai ser chamado Ialdabaoth, que dentro da teogonia gnóstica vai ser comparado ao Deus do Antigo Testamento. Tá? Então, quando você analisa essa imagem aqui, ó, você vai ver que tem, tá, aeões superiores do pleroma e aeões inferiores, tá, do mundo, certo? Do mundo físico, tá? Aqui, ó, certo? Do mundo físico.
Tá entendendo? Então, o que está acontecendo é que é exatamente isso, né? Ele está dizendo assim, ó, esse, né, esse ser, tá, que foi parido pela Sofia, se chama Yaldabaoth. Então, ele, no fundo, ele é um Aeon, mas só que ele é um Aeon inferior, que vai ser chamado de Pro-Arcon, né? Quer dizer, o arconte-chefe, os primeiros, os primogênitos, tá? Ou aqueles que ocupam a primazia, correto? E aí o Yaldabaoth não conhece o Pleroma, ele disse, bem, ele olhou para um lado, olhou para o outro, disse assim, eu sou Deus e não há outro além de mim. Então, ele resolveu usurpar o poder de ser Deus. Mas ele não é Deus. Por que ele não é Deus? Porque ele não consegue salvar ninguém, nem ele próprio. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui a leitura. Né? Eu levei esse tempo para fazer essa introdução, porque é importante. Ó. Aqui eu vou pegar aqui, né? Ok? Diz aqui. Sofia ultrapassa os limites normais da emanação plerômica quando a doce compulsão do desejo divino faz com que ela fixe seu sonho em um mundo vindouro, em um mundo que não existia. Quando ela imaginou, tá? Ela o imaginou. E então ela mesma se torna esse mesmo mundo. Então aqui ele está, em tese, dizendo que a Sofia é o próprio planeta. Aí há uma confusão entre Sofia e Gaia. Não são a mesma coisa. Porque ele está confundindo, tá, um ente da teogonia grega com gnóstica. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? A Gaia tem relação com os deuses gregos. E aqui não, a Sofia ela não é, e aí é importante a gente dizer, ela não é aquele ser que vai se transformar no planeta. Nós vamos ver isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui exatamente essa imagem, tá? Para a gente lançar aqui, ó, tá aqui. Vocês verão aqui, ó, Sofia, a Sofia luminosa, a sabedoria está aqui, ó, tá? Quem é que cai para cá é parte dela que eles chamam de arcamote, tá? Que se chama a alma do mundo. Essa Sofia arcamote é que vai dar origem ao demiurgo, tá? Então, esse Jesus Salvador vem, tá, se tornar o Jesus Soter, Hat Nazará, né? Certo? Então, é ele que vai vir, e aí ele vai, olha, ele vai descer no quenoma, no tempo, no espaço e na causalidade, não é casualidade, é causalidade, tá? Na deficiência chamada histerema, porque aqui que está a situação. Histerema quer dizer tudo o que aconteceu, né, acabou criando uma deficiência na criação. Tá? Ele desce no mundo da multiplicidade, ele desce no mundo de Sansara. Tá? Então, esse Jesus Soter, o Nazareno. Tá? Então, vejam que ele é colocado aqui, né? Certo? Se você olhar, ó,
o empírico, tá? Né? Aqui, ó, mundo empírico, ok? Então você já percebe que a Sofia que cai para cá não é a mesma que está no oitavo céu. Ela é a Sofia, parte dela, claro, porque você vai entender o seguinte, ela vai se chocar com o limite, né? Tá certo? Ela vai se chocar e aí ela vai... Esse impacto da Sofia com seria como o choque de uma ponta do fio elétrico, positivo e negativo, né? Na hora que você toca, explode o fogo, né? Surge um impacto terrível, né? Então, esse impacto dela é que vai, provavelmente já, hoje os estudiosos dizem, cria as primeiras elementos da matéria, daquilo que vai se chamar matéria. E é esses elementos que o demiurgo vai pegar para criar o sistema em que nós vivemos. Lembrando que provavelmente há estudiosos também hoje que dizem que a Terra, tá, estaria numa posição bem mais próxima do pleroma e que por algum motivo ela foi empurrada para os braços da galáxia, para cá. Certo? E por isso que hoje a Terra está presa entre o planeta, tá? Esse planetinha aqui, certo? O Sol, tá, ok? A Lua, certo? E a Terra está aqui, ó. Ela está presa aqui, tá? E isso aqui que se chama Matrix, tá? Matrix, ok? Vem aqui, ó. Então a Terra está aqui, ó. Ela está presa num sistema que o Yaldabaoth deixou, ok? Ele prende a Terra aqui, nesse sistema, e nós sabemos hoje que o que é que acontece? Quando as pessoas desencarnam, elas, qual é a primeira prisão que elas encontram? A Lua. Tá? A Lua, ela é essa coisa maravilhosa da noite, da gente olhar o luar. Oh, meu amor, olha a Lua está sorrindo para você, né? A Lua está... A Lua tem um controle sobre a Terra, ok? Eu já falei sobre isso aqui e mostrei para vocês que as destruições que aconteceram no planeta foram ocasionadas por causa de Saturno, e não por causa de Nibiru. Ok? Então, de tempos em tempos, eles mudam os deuses que vão governar a Terra. E nós estamos no tempo do governo de quem? Do Sol. Se você pegar essa tríade aqui, você vai ver aqui, ó. Você vai ver que eles tentaram emplacar essa ideia aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então a Lua seria o Espírito Santo, o Sol seria o Filho e o Pai seria aqui. Olha só. Você percebe nitidamente, gente, a manipulação que eles criaram. Por que eles identificam Jesus com um sol? Né? Certo? E eles fazem essa trindade muito nítida e colocam a Terra está prisioneira entre esses... Né?
Porque esse Jesus da ortodoxia é o Jesus de mentira. Esse Jesus solar, o Logos solar, ele já é por si mesmo o anticristo. Ok? Então, vejam que quando as pessoas fazem o sinal, né, em nome do Pai, tá? Então, eles estão dizendo o quê? Que o Pai é a cabeça, é Saturno. Ok? Em nome do Pai. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim é que deveria ser o sinal. E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja como a Igreja Ortodoxa faz. Então, o que é que você traça? Você traça um triângulo da cabeça, certo? Para o ombro, né? Então, está nitidamente mostrando para nós que nós estamos prisioneiros dentro de uma falsa, tá? De um Deus falso, certo? De um filho falso, de um Espírito Santo falso. Porque eles tentaram, pegaram e imitaram lá. Isso aqui é uma imitação barata, ok? Disso aqui, certo? Então, de tempos em tempos, eles mudam o governo da Terra. Eles entregam na mão de um pseudo-deus. Tá? Aí você vai vendo, né, a era de peixe, a era de aquários, a era de touro, a era de... A era de touro, quem era que estava no governo? Tá? O Jeová. Porque ele era identificado, El, por exemplo, era identificado como touro. Tá? Mas isso são coisas que a gente vai fazendo processos de descoberta, pessoal. Tá? E a gente vai vendo que a gente foi sendo colocado dentro de uma mentira, né? Então, aqui ele diz assim: então ela mesmo se torna esse mundo, o que não é verdadeiro, tá? A gente tem que sempre refutar, porque a Sofia não é a Gaia, tá? Não tem como ser, ok? Que visão tremenda tiveram os videntes dos mistérios e que compaixão devem ter sentido pela situação da deusa caída? Devem ter sido necessárias gerações de investigação. Aí ele vai usar aqui o termo paranormal, que é uma coisa que eu não concordo, e colaboração criativa para elaborar o mito da Sofia, né? Certo? Para imaginar o que ela viu, os videntes gnósticos tiveram que entrar no sonho dela, né? Como nós, da mesma forma, poderíamos fazer. Imagine o modelo do antropos como uma mancha de orvalho molecular depositado no dema, tá? Como uma mancha de hálito colorido em um espelho de obsidiana. Existem tais manchas chamadas nebulosas galácticas. Ele está falando aqui da galáxia, tá? Vejam que ele está usando o modelo que o John Lambilage usa. Ele está usando o mesmo modelinho aqui, tá certo? Tá? O exemplo mais proeminente na nossa galáxia é a grande nebulosa de Órion, M42, que é visível ao olho nu, né? Quando a gente olha aqui da Terra, vocês veem que parece uma rachadura, né? E aquela concentração meio que leitosa no espaço, né? É como se um vidro tivesse sido rachado, né? Ok? Sabe-se que tais nebulosas são berços de nascimento de estrelas, onde sóis massivos nascem em explosões inconcebíveis. A possibilidade
de as nebulosas também poderem abrigar membranas semelhantes a teias de compostos orgânicos, isto é, modelos para a vida, e agora considerada plausível por alguns astrofísicos, como já observamos. Então, ele está voltando a dizer que, de alguma forma, a vida orgânica foi semeada na Terra, inclusive o genoma dos antropos, da humanidade. Tá? Depois de mergulhar, Sofia desce para a região nebulosa galáctica, onde o modelo Antropos está depositado, mas não para a própria nebulosa. O espaço interestelar dos braços galácticos é um campo de matéria elementar. O dema, denominado espuma quântica pelo físico Paul Dirac, normalmente uma corrente plerômica de luz líquida, com suas propriedades de alta porosidade, baixa massa e força superanimadora, não surge diretamente no dema. Quando Sofia atinge aquela região da queda dela, né, seu impacto produz um efeito extraordinário. O que acontece então é o evento mais estranho na cosmologia gnóstica, talvez em qualquer cosmologia até agora produzida pela imaginação humana. A alta estranheza do mito de Sofia tem garantido que os estudiosos como Richard Smith comparem os materiais gnósticos com os mais visionários dos nossos gêneros literários modernos, tá? com o caso da ficção científica. Na verdade, a cosmologia gnóstica é uma espécie de ficção científica teológica. Tá? Então, eles estão dizendo o seguinte, ó, os gnósticos, e aqui cabe a gente ter um certo cuidado, eles eram filósofos, eles não eram xamãs, eles não bebiam nenhum suquinho para ficar aéreo, estão entrando. Não, eles eram filósofos, eles pensavam. O grande problema de alguns escritores a respeito da gnose é exatamente transformar a gnose naquilo que ela não é. Ela é filosofia, ela é cosmologia, ela é teogonia, mas ela não é algo ficcional. Tá? Ficcional no sentido assim, de ficção como nós entendemos hoje. Quer dizer, o cara que inventou, inclusive é preciso até se perguntar se o que a gente assiste na televisão é ficção, de fato. Né? Se isso de fato não é verdade. Hum? Né? Porque isso pode ser que nós estejamos hoje, eu volto a dizer, né? Eles podem estar esfregando a nossa cara mesclado com essa ideia de ficção, e quem sabe se isso não é verdadeiro. Eu vi outro dia um cara num canal aí falando exatamente isso. Ele disse, pessoal, isso não é ficção nenhuma. É real. É a realidade. Nua e crua. Ok? Então, você hoje dizer assim, os gnósticos, eles tinham uma mente fértil. Não. Senão nós estamos dizendo também que os filósofos gregos tinham mente fértil. Então não é verdadeiro isso. Eles não eram xamãs, eles não eram nenhum. Eles não eram aqueles caras de escolas de mistério. Meu sabe. Isso é ridículo, gente. Tá? É o que eu sempre falo, que as pessoas têm um vício de deturpar o ser humano. Tudo que ele pega, ele deturpa. E isso daqui é uma das grandes deturpações que muita gente faz por aí. Entendeu? Muito bem. Então,
os gnósticos não estavam fazendo ficção nenhuma, eles estavam olhando e vendo. E qual o material que os gnósticos estavam usando, pessoal? O que é que vocês acham? Né? Né? O que é que eles estavam usando? Qual é o material? Né? Então, quando você vai lá no livro de Provérbios, tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver aqui se tem. Vamos pegar aqui Provérbios, se está por aqui. Não, vamos para cá. Eu estou pegando aqui a Bíblia de Jerusalém, pessoal, que é uma das mais conceituadas Bíblias atualmente. Tá? Então, quando você pega o capítulo 8 de Provérbios, tá? Ele diz assim, né? Aqui, ó, olha aqui. No versículo 22 do capítulo 8, diz: Javé me criou. Certo? Primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida. Quem é que está falando isso? A sabedoria. A Sofia. Desde o princípio, antes da origem da terra, quando os abismos não existiam. Eu fui gerada quando não existiam os mananciais de água. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra, e a erva nem o primeiro elemento do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóboda sobre a face do abismo. A cúpula, né? Certo? Quando punha um limite no mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele como mestre de obra. Quem? A Sofia. Era eu o seu encanto todos os dias, todo o tempo, brincava na sua presença, brincava na superfície da terra e encontrava minha delícia entre os homens. Vocês estão me entendendo a coisa aqui? Aí resolveram pegar esta sabedoria e identificar, porque a palavra em hebraico aqui, de provérbio, é a mesma que se dá pelos gnósticos, arcamote, ou Rockman. Tá? A sabedoria Rockman. Confundiram esta sabedoria com Cristo. Aqui está o grande problema. Porque quando o pessoal colocaram nesse texto a figura de Jesus, a figura do Cristo, tá? O que é que acontece? Você diz para as pessoas que quem criou o mundo era o Logos. E aí fizeram um bananal, bateram no liquidificador, um monte de zerda, e deram para o pessoal beber. E aí o pessoal ficaram meio loucão, estamos loucão. Tá? Essa sabedoria aqui, meu irmão, é a arcamote, aquela que estava junto com o Javé criando a matéria. Portanto, essa história de dizer que ela é o Cristo e confundir ela com Cristo, eu, inclusive eu tenho visto muito o escritor, né, falar sobre isso, né, e dizer que a Sofia, né, ela é o ela é o ela é o Cristo, né, e ele confunde, faz muito essa confusão, né?
E dizer que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, gente. Tá? Eu acho que é falta de estudo mesmo, sabe? É porque alguns resolveram que eles têm que dar ouvido à espiritualidade, às fofocas do lado de lá. Segundo as fofocas, ele usa muito esse termo, do lado de lá. Sabe, gente, desculpa eu dizer, eu tenho o maior respeito por ele, porque eu acho que tem algumas coisas até interessantes nele. Mas quando ele lança esse tipo de ideia, é como se, tá? Do lado de lá o pessoal estivesse fazendo comentários dizendo assim, olha, a Sofia é o mesmo Cristo. Quem está falando? A espiritualidade lá de cima, né? Ah, os pessoal lá do espírito lá de cima estão falando que a Sofia a espiritualidade. Gente, tem cada coisa que às vezes eu fico pensando assim, ou nós estamos a caminho da loucura total, ou nós estamos ao caminho de uma racionalidade plena, que vai gerar o despertar, né? Porque o que está sendo dito de loucura no planeta todo, de pessoas que nunca sequer leram um, um trecho de livro de Nag Hammadi, tá? De Nag Hammadi, como alguns chamam, e simplesmente eles resolvem falar de gnose. Por quê? Porque eu vou vamos falar. E aí, a espiritualidade está mandando, eu vou falar. Você pega a tríade positiva e pega aqui atrás, ó, a tríade, tá? A tríade, a tríade negativa, tá? Você vai entender o que está acontecendo. Porque eles estão há tanto tempo enganando a humanidade. E pior, eles vão manipulando os fatos, manipulando a história e colocando isso, usando um monte de gente por aí abobada que fica falando, né, um monte de coisa. Então aqui, ó, vamos continuar aqui, que já estamos chegando na parte final do vídeo. Quando o Aeon Sofia flui para o Dema, sua enorme pluma, né, de orgânico, a luz produz um efeito de respingos. O Dema é caótico, não está organizado em formas coerentes ou mundos orgânicos, mas sob um impacto da força autopoética e animadora do Aeon, torna-se instantaneamente organizado. Tá? Veja, ele está atribuindo a Sofia esse fenômeno da organização dos planetas orgânicos, tá? Certo? O sonho aeônico, a fonte da ordem cósmica, afeta a matéria para que ela se torne auto-ordenada. É exatamente isso que acontece com o Dema, mas de maneira anômala. A prematura, porque o mergulho de Sofia não segue a ordem usual do processo cósmico. O texto denominado a hipóstase dos arcontes descreve esta situação bizarra, né? Certo? Vai descrever. E aí nós vamos pegar aqui, ó, esse texto, ó, que está aqui, pessoal. Esse texto está aqui, nesse livro. Tá? Diz: existe um véu entre o mundo acima, e aí ele bota entre colchetes, é do autor do texto aqui, não é do texto gnóstico, e os reinos que estão abaixo.
exterior dos membros galácticos. A sombra surgiu sob o véu. Parte da sombra, massa escura, tornou-se matéria, matéria atômica, né? Tudo que tiver entre colchete é ele, tá? E foi projetada separadamente, parcialmente formada em matrizes elementares do Dema. E o que Sofia criou, pelo impacto, tornou-se um produto na matéria, tá? No Dema, uma forma neonata, tá? Neonatal, como um feto abortado. E uma vez formado, assumiu uma forma plástica, moldada na sombra, e tornou-se uma fera arrogante, semelhante a um leão. Era andrógeno, porque era da matéria neutra, inorgânica, que derivava. Tá? Então, aqui está uma história que eu sempre combato, a história de dizer que o Yaldabaoth que surgiu, o ser neonatal, tá? O feto abortado, ok? Que a Sofia vai ter aí, né? Esses seres, eles não são inorgânicos. Eles são orgânicos, completamente orgânicos. Agora, eles estão numa densidade, né? Quarta, quinta densidade, meu amigo. É claro que você não vai percebê-los, mas eles têm acesso à nossa realidade quando eles ultrapassam as películas que separam realidades de realidades, membranas energéticas. Tá? Então, é importante que a gente entenda que a queda da Sofia, tá? E a Sofia vai descer, vai ficar brincando sobre o mar primordial e vai gerar todo esse impacto. Nós lemos na Bíblia exatamente o que é que ela ficava brincando, né? Na superfície das águas e tudo mais, né? E é ela que vai simplesmente dando origem, tá, à matéria. O problema é que quando ela gera a matéria sem a contraparte dela, tá, porque o positivo e o negativo tem que estar junto, certo? Não pode estar separado. O que é que ocorre? Ocorre que nasce um ser completamente deformado, arrogante, prepotente, que vai se autodenominar Deus. Ela tenta esconder ele, mas... E depois ela acaba pedindo socorro para o Pleroma, eles vão vir em socorro dela. Eu estou resumindo a história. E coloco ela no 8º céu, porque devido às várias abóbodas, certo? Películas, membranas que vão separando os planetas, né? Os astros errantes, ok? Bem, mas aí, para você não perder nada, por favor, assista o próximo vídeo que a gente vai estar fazendo, porque o próximo vídeo vem trazendo mais sobre isso, ok? Forte abraço.